O NT Sul já está de volta e a gente fala agora sobre segurança pública, sobre casos importantes do ano de 2017 e já para tratar um pouquinho de assuntos também relevantes para o ano de 2018 com o delegado regional José Antônio Tasqueto Mota. Delegado Mota, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores. Então, a gente vem aqui para esclarecer algumas coisas, né? E falar sobre esse trabalho que a gente realizou em 2017 e que vai realizar também em 2018. A tarefa do delegado Mota ela é bem extensa e complicada também, a gente estava falando aqui, em função das extensões dos municípios onde a polícia precisa realizar os seus trabalhos, no caso de Cachoeira do Sul, Caçapava, Santana da Boa Vista, Paraíso, Cabrais e Cerro Branco também. E Cerro Branco. Então, a região em municípios, ela não é tão grande, mas em extensão territorial os municípios são bastante grandes, né? E nem todas as partes elas são urbanizadas, então a gente tem uma zona rural bem grande, bem extensa. Isso aí acaba então dando um pouquinho mais de trabalho, mas até hoje a gente tem conseguido atender bem todos os municípios. Perfeito. Delegado Mota, a gente quer começar aqui falando sobre um assunto que tratamos antes do intervalo aqui no NT Sul, que é uma pesquisa divulgada pelo Datafolha na semana passada, falando sobre a porcentagem da população que é favorável à redução da maioridade penal. E, de acordo com os dados que foram divulgados, hoje 84% da população já é favorável à redução da maioridade penal, mas ainda assim é um tema que gera muita controvérsia, né? Tem aqueles defensores ferrenhos de que não se deve reduzir a maioridade penal, né? Há uma militância nesse sentido e, por outro lado, um clamor popular para que a prisão pudesse ocorrer pelo menos com 16 anos de idade. Pela realidade de Cachoeira do Sul, nós tivemos uma situação mais marcante aqui, eu acho que envolvendo adolescentes, pelo que eu lembro, que foi um caso de vandalismo na Casa de Cultura. Mas, certamente, dada a situação do tráfico de drogas, como é que o senhor vê essa questão da maioridade penal? Atualmente é difícil opinar sobre esse assunto, até porque nós vemos que o Brasil ele não tem conseguido controlar sequer os presídios, onde tem gente adulta, né? Exato. Então essas casas em que os menores acabam ficando internados, elas também acabam virando certa escola de crime, porque tu pega, por exemplo, um adolescente de Cachoeira do Sul, que às vezes cometeu um crime um pouco mais grave, e ele vai ser internado com o pessoal de Porto Alegre, que já tem uma escola maior de crimes, mais forte. Né? Mais forte. Então, necessariamente a redução da maioridade penal, ela em alguns casos seria ruim, no meu entender, porque em crimes menos graves, como furto, como dano, como os outros, em que, ou até como o tráfico ali, em que o menor fica internado, ele pode, né, se for reduzido, ele pode ir para um presídio, e aí hoje a gente sabe que os presídios, na maior parte, estão dominados por facções criminosas, ele vai acabar sendo mais um aliado, mais um sócio nessa cooperativa do crime. Então, funciona hoje, essas internações funcionam, né? Existem estabelecimentos para tratamento ou para essa segregação dos menores, mas em alguns casos, ao invés de os 3 anos que o menor fica internado, poderia ser aumentado isso. Então, seria um meio termo. Ele não vai para o presídio, mas ele fica mais tempo internado num centro de reabilitação de menores. Claro. Aí em casos graves, como homicídio, como latrocínio, né? Então, alguns casos que geram mais clamor social, até porque então já se vê que aquele menor tem uma periculosidade maior do que os demais, então ele vai ficar mais tempo, vai ficar 5, vai ficar 6, vai ficar 7 anos, de acordo com a lei que vier a ser prevista. Então, especificamente, redução da maioridade, eu sou contra em virtude disso, vai acabar contaminando ainda mais do que a adolescente. Mas, em contrapartida, o adolescente não é pobrezinho, ele tem certa responsabilidade, ele tem consciência do que ele fez. Não é só uma vítima, vamos dizer assim. Não, ele não é uma vítima do sistema, ele é, digamos, ele é mais um criminoso, né? A gente não pode usar criminoso porque ele não comete crime, comete ato infracional em virtude de uma denominação da doutrina penal, mas ele poderia ficar mais tempo. Então, acho que seria bem mais salutar, né, não misturar preso maior com preso menor, mas deixar os menores detidos por mais tempo. Acho que isso poderia ser um meio termo e contemplaria tanto aqueles que dizem que não deve reduzir, quanto aqueles que deve soltar ou não deve internar. Até porque talvez haja recuperação de alguns no sistema prisional, o objetivo seria esse, né? Que o camarada ficasse retido ali ou fora de circulação por um período que ele pudesse se recuperar, tivesse todo um caminho para se reinserir na sociedade outra vez. Na prática, o sistema prisional não tem proporcionado isso ao país hoje, não é, delegado? Então imagina colocar o adolescente nesse ambiente, eu acho que é mais ou menos essa linha. Até se vê hoje que existe essa tendência digamos, de não prisão. Só que a gente sabe que se tu deixar o indivíduo que é costumeiramente reincidente na rua, ele volta a delinquir. Então, assim, tem que ficar preso,
só que não, digamos, nessas masmorras medievais que são o presídio. Então, celas individuais ou celas com menos gente, né? A nossa lei de execução penal aqui também propicia para que a pessoa fique pouco tempo presa, né? E já sai em seguida, como em outros países mais evoluídos, ali como os Estados Unidos, ele tem que ficar 90% da pena preso para ele poder sair, né? Em outros países também, se a pessoa chegar e confessar o crime, ou dizer que ele foi o autor, ele pode não receber uma pena de morte, mas uma prisão perpétua, né? E aqui no Brasil a gente vê que tem juízes que interpretam de maneira, para mim, né, totalmente dissociada da realidade. Essa lei trata um criminoso como uma vítima do sistema. Na verdade, não é uma vítima do sistema. Ele é um ator social que causa, né, causa um clamor, causa uma revolta e abala a sociedade. Então, se ele ficasse mais tempo preso, nós reduziríamos o crime, porque ele não vai reincidir e talvez ali dentro tenha condições normais e não realmente como esses presídios são atualmente, que são antros de corrupção, são antros de controle de facções. A gente vê essas entrevistas que ocorrem quase que diariamente dos presos fazendo churrasco ou cheirando cocaína ou se matando nessas rebeliões, né? Então a gente já viu que isso ali não vai ressocializar o preso. Só que também largar ele ou mandar para a rua de volta não vai ressocializar porque ele tem toda a sociedade para ele, né, voltar a cometer crimes. Claro. Delegado, nem estava na nossa pauta aqui, mas fluindo a nossa conversa, lembrei justamente da superlotação que temos também aqui no presídio de Cachoeira do Sul. Como é que fica a situação da Polícia Civil, pelo fato de ter que estar executando prisões constantemente, à medida que os crimes vão acontecendo, mas também sabendo da situação do presídio? Como que fica a relação de Polícia Civil, SUSEP, como é que vocês lidam com essa situação? Eu atribuo essa superlotação ao trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar, que são bem, né, são bem atuantes no município, fazem um trabalho que eu reputo excelente, porque a nossa região hoje, embora exista violência, ela é bem menor do que em outros locais, até próximos ou menores, que são bem mais conflagrados. Então a gente sabe que o presídio está superlotado, que existe esse projeto para aumentar, né, uma galeria ou para aumentar o presídio, né? E isso, claro, isso aí é um trabalho que compete à SUSEP lidar ali dentro. Então, só que na mesma medida que tu tem muito preso, tu tem menos controle do Estado. E se sabe, então, que a gente já conseguiu, inclusive, conter a possibilidade de rebelião ou de resgate de presos que seriam resgatados por facções ali. Então, hoje, a União e os estados, então, eles não pensam numa maneira de tu conseguir conter os presos e fazer isso ali virar uma reeducação, ou se não for uma reeducação, um local em que eles possam ficar segregados, ficar presos sem essa possibilidade de fuga. É difícil, mas eu acredito que até com esse olhar internacional que existe ali sobre esses apontamentos de tortura ou dessas facções que cometem rebeliões ali e se degolam, a gente consiga evoluir para um tratamento mais humano, né, não tão degradante, mas que também que faça com que as pessoas permaneçam ali e não possam fugir ou não possam ficar dali um dia ou dois de volta para a rua. Perfeito. Bom, vamos adiante aqui. Somente esse tema da situação prisional carcerária do Brasil renderia um programa inteiro de mais de 1 hora aqui, talvez não se esgotaria, né? Tanto, isso é muito real, muito presente. Essa semana a gente viu imagens do Presídio Central de Porto Alegre, agora a cadeia pública de Porto Alegre, o pessoal usando cocaína, vídeo provavelmente gravado em outubro. Mesmo já aconteceu em Santa Cruz do Sul, fugas por aí, na região centro-oeste do país também, como o delegado referiu agora há pouco. Mas vamos falar um pouco mais aqui sobre Cachoeira do Sul. Delegado, fala um pouco sobre as apreensões do ano de 2017, armas, drogas. Tivemos uma operação muito marcante, que foi a Vira-Casaca, é isso? Isso. O ano de 2017 foi bastante, digamos, eficaz ou eficiente, né, nessa parte policial. Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil conseguiram fazer trabalhos bons, né, com o apoio do Ministério Público também e com a colaboração que houve nesse caso específico da Operação Vira-Casaca. Então, acho que isso trouxe para a cidade uma demonstração de força da polícia, né, do Ministério Público, da Brigada Militar, mostrando que se o crime quiser recrudescer, ou se quiser ter homicídios ou crimes mais graves, o poder público também tem um braço forte, tem um braço armado, né, e tem inteligência suficiente para conseguir conter. Nós tivemos, acho que, mais de 30 presos só nessa operação. Ao final, acho que foram mais de 50 presos. No ano anterior, nós tínhamos 70 e poucos presos. Então, a gente mantém sempre uma média bastante alta, né? Infelizmente, claro, alguns são presos 2 ou 3 vezes, ou 4 ou 5 vezes. Alguns morrem no presídio, agora no julgamento, ou depois de condenados, né? Então, enquanto for essa enxugação de gelo, de a lei permitir que a pessoa fique 1/3 da pena, que fique 1/5 da pena, ou que houvesse
indultos de Natal, como o presidente há pouco quis fazer, de os condenados também por corrupção ficarem muito pouco da recebem pena. Perdão. Recebem perdão. Então, tu tem todo o trabalho da polícia, tem todo o trabalho do Ministério Público, do Judiciário, isso não custa barato. Não custa barato tu trazer um helicóptero para Cachoeira do Sul, não custa barato tu pagar a hora extra para os policiais fazerem esse tipo de serviço, não custa barato para a SUSEP também manter aqueles presos, né, que até eles têm saúde, tem a parte de saúde, tem a parte de habitação ali dentro e tem a parte de refeição. Então, a gente vê, às vezes faz todo um trabalho e aí uma lei, né, como essas, como seria um indulto, um decreto governamental de indulto, vai perdoar a pessoa que fez um monte. Às vezes ela foi muito mais nociva para a sociedade porque desviou milhões de reais, né, ao contrário de alguém que furtou uma chaleira ou uma geladeira, que também é importante, mas não se tem comparação desse... Corrupção também mata, no fim das contas, né? Mata muito mais do que a maioria dos crimes, né? Então, às vezes se vê que o próprio governo ou o aparato estatal ele não está tão interessado em combater o crime como está interessado em deixar, né, que essa cultura de impunidade se acabe campeando. Isso aí acaba criando uma crise moral, porque o cidadão, poxa vida, se eles roubam milhões, por que eu não posso ir lá pegar uma bicicleta? Né? Então, hoje, o brasileiro, né, nós temos uma crise moral, uma crise de identidade, porque isso vem de cima. Né? Isso aí acaba afetando também. A criança começa a formar a personalidade e acha que isso ali é normal. É uma questão de educação também, porque não é a polícia que delinque, é o cidadão que delinque. No ano de 2017 também começou aqui em Cachoeira do Sul uma movimentação mais forte no sentido de se criar uma rede de proteção à mulher, dada a situação da violência que acontece em todo o Brasil, mas que alguns casos bem marcantes aconteceram aqui na cidade também, em 2016 e em 2017 também, e o senhor tem estado ativamente junto com esse grupo. Como é que está a situação de proteção à mulher, de atendimento à mulher por parte da Polícia Civil, considerando que não há pelo menos uma delegacia especializada na cidade? A partir de 2015, nós fizemos um acordo com o Judiciário e com o Ministério Público e nós começamos a inserir algumas perguntas a mais naquelas que eram feitas durante o atendimento à mulher vítima na delegacia. Né, e isso faz com que a gente possa remeter os inquéritos mais rápido para o fórum. A audiência judicial também ela é marcada de forma mais célere e ali, né, o que pode ser resolvido em acordos é resolvido e o que não pode, ele é tocado para frente e o Ministério Público já tem naquele momento elementos para fazer a denúncia e processar o autor, o abusador ou a pessoa que está cometendo aquela violência doméstica. Só que esses órgãos, eles não são, digamos, a atribuição deles não é promover o conforto psicológico ou dar andamento, digamos, a um atendimento do menor, de deixar ele abrigado em algum lugar. Então agora, até a gente viu que em 2017 o prefeito reativou, né, ou está mais engajado nesse movimento de defesa, não só das mulheres, mas das crianças e dos idosos também. Então isso aí vai fazer que crie uma dinâmica melhor. E em 2017, no finalzinho, ele foi criado, aliás, foi transformado o Departamento Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente e Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Então, em vez de ter uma delegacia da mulher, uma do idoso e uma da criança e do adolescente, vão ser aglutinados esses órgãos. Então, o órgão que atender a mulher vai ser o mesmo órgão que vai atender a criança e o idoso. Então, vai ter uma visão mais global do que acontece naquele núcleo familiar, né? E vai ser mais fácil, então, esse atendimento ou até o encaminhamento para a CRAS, para a CRES, ou para o Judiciário, para o Ministério Público, ou para esses órgãos que vão fazer esse atendimento no entorno dessas vítimas mais vulneráveis. Ok. Delegado, sobre 2018 e também a questão do quadro da Polícia Civil aqui na região, que o senhor comanda, como é que está o quadro, o número de policiais? Tem previsões de aposentadorias também para esse ano? Qual é a situação? Nós tivemos o efetivo bem reduzido agora em relação às aposentadorias. Né? Nós sabemos que tem servidores agora que estão fechando o tempo, já tem tempo fechado, que aguardam as promoções, mas até utilizando uma frase que o chefe de polícia, o Dr. Emerson Vende, usa, a gente hoje faz mais com menos. Então a gente conseguiu melhorar a remessa, conseguiu aumentar a elucidação nos crimes, né? Somente às vezes trocando algum setor ou fazendo algumas adaptações. Então a gente tem algumas peculiaridades, né, que a gente conseguiu adaptar e hoje funciona melhor do que no ano retrasado e certamente esse ano vai funcionar melhor do que no ano passado. Delegado, no município de Butiá, não muito longe aqui de Cachoeira do Sul, tivemos agora no fim de semana mais um ataque a agências, foram 3 agências bancárias atacadas, 3 pessoas foram feridas, houve troca de tiros.
Como é que o senhor vê a situação de Cachoeira do Sul? Porque na região aqui já tivemos ataques agora em Butiá, teve ataque em Encruzilhada do Sul, outras cidades aqui nem tão distantes também já passaram por situações semelhantes. Como é que fica Cachoeira do Sul nessa questão de ataques a agências bancárias? Há algum trabalho prévio por parte da polícia de monitoramento a pessoas ou grupos que são mais ligados a esse tipo de crime? Como coibir, como prevenir isso na cidade? Quando eu cheguei aqui no final de 2002, em seguida a gente teve, em 2003, um assalto a carro forte aqui. Só que a gente conseguiu, em seguida, também elucidar o crime. O processo, né, tramitou por vários anos. Acho que no final, a maior parte desses caras que assaltaram aqui no município, eles acabaram morrendo em combate ou até em queima de arquivo, né? Mas nós estamos aqui praticamente desde 2003, sem nenhum ataque, né? Ataque violento ao estabelecimento bancário, tirando aqueles roubos de malote, quem sabe que são um ou dois indivíduos que acabam cometendo. Ação quase individual. É uma ação quase individual. Então, até o fato de a gente ficar longe desses acessos principais, vamos dizer, das faixas aqui da BR e da RS, né, faz com que o pessoal evite de vir para cá, porque sabe que a polícia pode fechar, né, a rota de fuga deles e pode capturá-los. Nós temos, claro, sempre um monitoramento conjunto, né, com o DEIC, ali que tem as DPs, os órgãos que atuam nesses rouba-bancos, né? Então, por enquanto, está controlado, né? Existe no entorno, mas eu digo, Cachoeira aqui, a nossa região, perto de outros centros, menores até, são bem mais conflagrados. Santa Cruz do Sul, né, que é uma cidade que tem mais potencial econômico aqui, seguido havia rouba-bancos também, mas agora deram uma diminuída com a prisão de alguns atores principais, como o Seco e outras pessoas, né? Então a gente tem conseguido manter controlado. Tomara que siga, né? Tomara que a cidade continue confiando na gente e continue passando informação que graças a isso, a gente não tem bola de cristal, graças a isso a gente consegue evitar o crime ou elucidar posteriormente. Perfeito. Delegado, obrigado pelas informações, sucesso ao senhor, à sua equipe, aos delegados todos que compõem o trabalho da Polícia Civil aqui na região. Obrigado pela presença e bola para frente em 2018. Te agradeço o espaço e está sempre às ordens para vir aqui debater com vocês aqui, expor para a população as nossas dificuldades, né? E também os nossos acertos. Estamos sempre abertos a críticas né, e a sugestões também. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NTSul. E claro, 7 horas da noite, às 19 horas, tem o Jornal da Novo Tempo. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul. Até lá, tchau!